Danilo, que muitos de vocês conhecem, me mandou uma sugestão de vídeo através do áudio a seguir. Sugiro que vocês leiam essa entrevista. Olha como é que são as coisas, né? Eu acho que isso é uma pauta boa para você fazer um vídeo, Rodolfo. A entrevista está anunciada na Folha com esse título: Estudos alertaram, entre aspas, mas governo também vive de outras agendas, diz Eduardo Leite sobre falta de plano para conter cheias no Rio Grande do Sul. Com o subtítulo: Governador afirma que a questão fiscal se impunha. Tucano diz ainda que é líder do processo de reconstrução, após Lula indicar Pimenta a Ministério Extraordinário. A sugestão do Danilo é excelente, principalmente porque às vezes a gente se pega criticando demais as pessoas do nosso campo, né? Então uma hora eu estava falando criticando o Foro de Teresina, aí em outro momento o ministro Silvio Almeida, a Sônia Guajajara ou até o presidente Lula. Enquanto que tem tanta coisa para falar sobre a extrema-direita, e Eduardo Leite é a extrema-direita, sem dúvida alguma. Eu só fui deixando um pouco de lado, porque esse negócio de criticar a entrevista escrita dá um trabalho danado. Mas quando eu vi que Eduardo Leite falou no Roda Viva, eu decidi que eu precisava imediatamente voltar nossas baterias contra esse pilantra. E para começar a análise, eu fui atrás da entrevista que o Danilo havia sugerido e descobri que havia um vídeo. Então a gente vai ter que ver esse vídeo também antes de chegar no Roda Viva. Ou seja, nosso vídeo aqui vai longe, mas vamos lá, vamos em frente que vale a pena mergulhar nesse esgoto da extrema-direita para ajudar a denunciá-los, como picaretas eles são. Assim, eles fazem uma entrevista longa, né? Tipo, tem umas 12, 15 perguntas, só um é sobre o meio ambiente. Nos primeiros dias foi mais difícil, né? Porque um momento crítico de resgates, de garantir a estrutura, o apoio nos municípios, a extensão que houve de impacto fez com que a gente tivesse lá desde o dia 29 de abril, especialmente em diante, noites muito intensas em resgates, em equipes na rua e contato com os prefeitos. Então, nas primeiras noites ali, era celular ligado todo o tempo, eu dormia às 2 horas da manhã para me acordar às 5, né? E no meio da madrugada com prefeitos também eventualmente ligando para alguma necessidade urgente. Tadinha! Tadinha, que barra! A questão política em todo esse processo é o que mais me preocupa desde o início dele. Que tadinha! Desde o início, né? Porque a dimensão que tem essa tragédia, esse desastre no estado do Rio Grande do Sul, exige uma coordenação de esforços, exige um alinhamento. Viado! Olha, vocês me desculpem pelo uso do vídeo maravilhoso do Paulo Gustavo, né? Não tem nada a ver com a sexualidade do governador, não. É porque ele é perfeito para quando você tem alguém se vitimizando e aquela musiquinha da Folha por trás, aquele pianinho, sabe? Um cara que acabou com a legislação ambiental, um cara que está destruindo, que detona tudo alinhado com os negacionistas da extrema-direita. Não dá para botar a fala dele de uma forma séria, com esse pianinho, sem que isso seja ridicularizado. Entre forças políticas, empresariais, sociedade civil, que é especialmente difícil nos tempos atuais, de polarização, de disputas, de divisões, né? Polarização, tu sabe o que é polarização? Vamos passar direto para a questão ambiental que o Danilo comentou. Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas.
E aí ele fala que ele dá aquela enrolada, ele fala que burocratizar não é proteger o meio ambiente e tal, não sei o quê. E defende as alterações que ele fez no código, que é uma questão necessária, né, que eles alteraram o código para o código estadual, né, de meio ambiente, para facilitar a liberação de licença, enfim, né, por pressão do agronegócio e tal. E aí ele defende dizendo que as mudanças não foram, que muitas mudanças foram boas, só que dá aquela enrolada. Alertas que estejam sendo feitos são ouvidos, mas eles se deparam com uma situação agora absurdamente crítica que naturalmente vai dar para eles um outro grau de importância. Então os alertas não tiveram o grau de importância máxima. Interessante, a gente tem que prestar muita atenção em cada palavra falada. Nós vivemos um momento crítico no ano passado, estamos vivendo outro novo agora. Quando que teremos outro, né? A gente vai ter que estar pronto para algo muito próximo, se é realidade o que se apresenta de frequência, né, dessas situações climáticas. Olha, vamos prestar atenção em cada palavra que ele falou, tá? Então ele diz assim, nós tivemos um momento, um evento ano passado, agora tivemos um outro e teremos outros se condicional, se é realidade essa previsão de aumento de frequência, se é, ele ainda não está, isso é um negacionismo, ele ainda está trabalhando com a dúvida de se vai aumentar a frequência e a intensidade de eventos como esse no estado que ele governa. Se, pode ser que sim, mas pode ser que não sabemos, né? E o jornalista da Folha não estava pronto ou não estava preparado para lidar com esse se, como analisou muito bem o nosso amigo Danilo. Dando a entender que as mudanças do código não foram nocivas, e o repórter muda de assunto, quer dizer, o repórter ou não estava assim, interessado ou não estava preparado, não tinha lido, né? Não tinha se informado exatamente sobre quais eram as mudanças para poder rebater, mas daí a coisa fica girando em torno de política, né? Paulo Pimenta, sobre a questão dos abrigos, a recuperação do Rio Grande do Sul, mas a coisa principal, que é a questão ambiental, o repórter dá aquela cutucada jornalística típica de falar, só mudou o código e tal, mas não aprofunda, não toca mais nesse assunto, passa raspando nesse assunto, né? Que é o assunto principal, na verdade, né? Vale a pena dar uma olhada. Pois é, um nojo, né? Um nojo tanto a Folha quanto o Eduardo Leite. Mas isso foi apenas a entrada, o prato principal vem agora. O Roda Viva saiu do nosso estúdio em São Paulo para entrevistar aqui em loco o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Já dá para dizer onde o seu governo e os demais governos que o antecederam e também as outras instâncias erraram? Eu sei que é difícil mensurar o que é responsabilidade de cada um, mas, por outro lado, uma certa autocrítica é necessária para que se possa prosseguir. Antes de mais nada, Vera, é importante lembrar a dimensão do que a gente está falando aqui. A chuva esperada para a metade norte do estado para um ano inteiro é de 1.800 milímetros, entre 1.500 a 1.800 milímetros. Pois é, não vai dar para analisar essa entrevista ponto a ponto, senão a gente não acaba nunca, né? Mas esse começo é maravilhoso, né? Ela pergunta sobre autocrítica, sobre erro, e ele começa logo com a chuva esperada era de tanto. Esperada por quem, cara? Né? Esperada por que contexto? Pelo contexto da normalidade climática que já ficou para trás, né? Da continuidade do clima padrão, né? Então ele já começa desconsiderando as mudanças climáticas. Dentro do contexto das mudanças climáticas, a chuva esperada já não tem mais grande significado. É claro que erros podem ter acontecido o máximo que ele falou sobre os erros é claro que erros podem ter acontecido, não sei se aconteceu, podem ter acontecido, porque somos seres humanos, e ficou por aí.
O resto foi tudo negacionismo do negacionismo, como vocês vão ver a seguir. Deste governo, não há o erro do negacionismo, não há o erro da omissão, não há o erro de atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas. Acompanhe comigo no replay. Não há o erro de atacar questões ambientais ou as mudanças climáticas. Olha só o que ele falou, não há o erro de atacar as mudanças climáticas. Tá errado. Atacar as mudanças climáticas não é um erro, é um acerto. É justamente isso que nós deveríamos estar fazendo, atacando as mudanças climáticas. Mas ele fez uma inversão lógica. Ele quer dizer que não há o erro de atacar a ideia de que as mudanças climáticas estão de fato acontecendo. Mas terminou caindo no ato falho. Porque a gente reconhece a ciência. Ele reconhece a ciência, mas achei que não reconhecia. Ele não anda de avião, ele não toma antibiótico. É claro que ele reconhece a ciência. Que papo! A gente vai poder discutir todos esses aspectos, Jaqueline, por favor. E o repórter muda de assunto, quer dizer, o repórter ou não estava assim, interessado ou não estava preparado, não tinha lido, né? Pois é, eu tinha certeza absoluta que isso que Danilo falou para a entrevista da Folha casaria perfeitamente com a entrevista feita pela Vera Magalhães no Roda Viva. Por isso que eu fiz questão de começar com aquela observação do Danilo. Governador, o senhor falou há alguns dias, no início de toda essa crise, que não é hora de procurar os culpados, né, de apontar o dedo para os culpados. Pouco depois anunciou um plano para a reconstrução do Estado. O que aconteceu no Rio Grande do Sul teve sim uma influência direta da ação humana, seja de forma mais abrangente pelas políticas públicas que ignoram a ciência, né, e agravam a crise climática, seja pelo processo de urbanização descontrolado, ou seja por uma falta de atenção para um tema tão importante que são as políticas de adaptação a essa nova realidade climática. Aí eu me pergunto, governador, como é que a gente vai reconstruir um Estado que seja resiliente sem entender a fundo o que nos deixou tão vulneráveis, né? Jaqueline Sordi, jornalista e bióloga. Você vê que ela critica políticas públicas, mas ela não fala do agro, né? Que o agro foi o grande responsável pela tragédia, na medida em que você substituiu aquela vegetação, boa parte da vegetação do estado de florestas por soja. E aí, por que a bióloga nem citou aqui, né? Essa questão. E eu pergunto isso para você, moça. Por que você, como bióloga, não achou isso relevante? Perguntando aqui, Rodolfo, youtuber e biólogo. Mas insisto, não erramos pela negligência, não erramos pela omissão e não erramos pelo negacionismo. Este governo respeita as questões ambientais. Pois é, aí segue a lenga-lenga, né? Porque é o formato do Roda Viva. A pessoa pergunta, a pergunta tem uma falha ali, mas tudo bem, a pergunta é interessante. E o governador responde que respeita a questão ambiental e o jornalista não pode perguntar de novo e vida que segue. Por isso que o Roda Viva é quase que nesse formato, é quase que uma oportunidade de divulgação, de propaganda para o entrevistado. Ele nunca é confrontado de verdade. Me incomoda muito na política atual que a gente vive da polarização, que tanto atrapalha a vida da nossa sociedade. Engraçado que o maior bolsonarista do mundo, o bolsonarismo que antagonizou fortemente com os ambientalistas e com os cientistas, agora vem falar de polarização. Sabe o que é polarização? Laís, por favor. Governador, boa noite. O senhor já... Bom dia, pessoal. Hoje é um novo dia nesse vídeo. Tudo que vocês viram aí da análise que eu fiz do governador do Rio Grande do Sul foi feito ontem, terça-feira. O meu hoje é quarta-feira e vocês vão assistir esse vídeo na madrugada ou ao longo da quinta-feira. Até aqui eu estava vendo e reagindo ao material ao mesmo tempo. Mas aí eu resolvi mudar. Joguei velocidade 2 e eu vi a entrevista toda até o fim. Para entender melhor o que se passou ali. E eu não conhecia esse Eduardo Leite. Eu nunca tinha visto ele
ele falar, nunca tinha prestado muita atenção. Eu entendo que ele é perigoso, ele fala muito bem, ele é muito escorregadio e muito esperto. E por tudo isso é considerado uma boa opção para a direita nas próximas eleições presidenciais. Eu não tinha sacado isso completamente, já tinha visto gente falar, mas eu não tinha essa percepção completa. Então o que Vera Magalhães foi fazer lá no Rio Grande do Sul, deslocou todo o Roda Viva, uma coisa que não sei se é inédita, mas é absolutamente raríssima, né? Só para ele não ter que ir para São Paulo e não ser acusado de abandonar o Estado naquela situação. Essa operação de guerra foi montada para salvar Eduardo Leite e talvez até erguê-lo à posição de presidenciável. Então, entendido isso, a parte mais importante da entrevista é essa fala da Vera Magalhães que vocês vão ouvir agora. Não vão conseguir me empurrar. Esse governo respeita a ciência e respeita o meio ambiente. Governador, o senhor falou bastante em polarização e essa recusa do senhor de também parecer negacionista faz menção a um período muito recente que a gente viveu da pandemia em que o negacionismo graçou no governo Bolsonaro. Então, a Vera Magalhães agora vai construir a imagem do Eduardo Leite para lançá-lo como o novo candidato da direita, né? É uma possibilidade, né? É uma alternativa ao Tarcísio. E então o negacionismo é associado à direita suja, à direita que se suja com farofa, né? E ela enfatiza que o negacionismo é uma marca que ficou para trás. Mas, em razão dessa polarização, o senhor segue ali no meio apanhando dos dois lados. Pronto. Vera diz que ele segue no meio, apesar da polarização, ele segue no meio apanhando dos dois lados. Né? Esse apanhando é uma forma de colocar ele além da polarização. Parece negativo, mas é positivo. Ele está apanhando de todos os lados porque ele está fazendo, sei lá, a coisa certa. Bolsonaristas e também dos petistas, e é um caso raro de um governador que conseguiu se reeleger não sendo ali tão umbilicalmente ligado a nenhum desses lados. Mentira. Ele é umbilicalmente ligado a Bolsonaro, né? Então agora ela está querendo cortar o cordão umbilical dele para fazer o parto dele para as próximas eleições. O senhor acha que essa crise atinge a sua imagem em que magnitude e como o senhor vê a possibilidade de agora essa polarização ser combatida quando ela está muito exacerbada em razão do que as pessoas estão sentindo aqui no estado? É a típica pergunta levantada de bola, né? Não vamos nem ver a resposta porque é um passeio, né? Mas eu queria fazer uma observação sobre a análise que o Helder Maldonado, dos galãs feios, fizeram, Helder e Beze, fizeram dessa mesma entrevista. Vamos dar uma olhada? Helder, você assistiu ontem o Roda Viva? Oi? Assisti alguns trechos, não inteiro não. Assistiu, Helder. Chato pra caralho. Eu consegui porque eu tô fazendo o negócio aqui do vídeo, né? E a partir de um certo ponto eu mandei velocidade 2 mesmo. Fui vendo assim, meio pulando assim, umas partes hoje de manhã, não assisti ontem. Eu suponho que ele tenha visto os recortes no Twitter, né? O Helder é muito atento ao Twitter. Inclusive a gente se segue mutuamente. E saíram já alguns cortes muito interessantes, assim, que eu vou reproduzir, pelo menos um aqui adiante. Muito papinho mole, né? Assim como o Sebastião Melo, que é prefeito de Porto Alegre, o Eduardo Leite tem uma dificuldade tremenda de responder objetivamente as perguntas. Não adianta... Tá. Helder, vamos lá. Aí que eu discordo de vocês.
Não é que ele tem uma dificuldade tremenda de responder objetivamente as perguntas. Ele tem uma facilidade tremenda de não responder objetivamente as perguntas. É quase que um dom. Não adianta nada o cara ter feito media training, não adianta nada ele ter feito curso de oratória. Pois é, o media training adiantou sim, né? Vamos falar desse media training. Vários jornalistas questionaram o Eduardo Leite sobre o desmonte da legislação ambiental no Rio Grande do Sul. E ele foi muito hábil em escapar de todos os questionamentos, né? Por quê? É o que o Danilo comentou ali atrás, né? Os jornalistas não estavam preparados para enfrentá-lo. Porque cada uma dessas mudanças na legislação foi acompanhada de um debate. Um debate cheio de falácias, né? Então o Eduardo Leite está preparado para defender cada uma dessas alterações, né? As pessoas falam centenas de alterações, ele fala assim, foi uma mudança profunda, flexibilizou, criou a autodeclaração. Ele fala assim, o Estado é informado e verifica, e são só questões de baixo impacto. Não está protegendo o Pampa, né? Ele fala, não, o Pampa inclusive não tinha proteção nenhuma e agora ganhou. Então, como é que funciona? O jornalista vem muito bem preparado para jogar a primeira pergunta. Inclusive, a gente vê que do jeito que eles leem, né, que aquela primeira pergunta eles trazem de casa. E aí o Eduardo Leite dá a primeira desviada, né? Às vezes eles ainda conseguem pegar, tentar um segundo golpe, mas do terceiro eles não passam. Por quê? Porque eles não conhecem profundamente a questão, não estão acompanhando, né? Ou não querem ou não conhecem, mas eu senti nas perguntas que os entrevistadores de fato queriam encurralar o Eduardo Leite na questão ambiental. Mas como ele trabalhou no desmonte de cada uma daquelas leis, né? Ele conhece aquela mentirada de cor, ele já teve esse debate antes. Então ele estava mais preparado para escapar de tudo isso e Vera Magalhães estava lá para reabilitar a sua imagem, para lançá-lo como alternativa para a direita. Para poder articular as palavras perfeitamente, com todas as suas sílabas. Sim, ele se pronuncia muito bem, ele constrói frases de uma forma correta, ele fala de modo elegante. É por isso que ele é um perigo, porque ele é realmente o Bolsonaro que sabe se portar, sabe usar os talheres. Não responde nada de forma objetiva, ele não tem essa condição de responder nada de forma objetiva a ponto de fazer com que a Kelly Matos, que sempre foi uma pessoa propensa ao lado de Eduardo Leite, revirar os olhos durante o Roda Viva, enquanto ele respondia e fugia mais uma vez dos próprios BOs. Vamos ver aqui, as pessoas não ficaram muito felizes com ele aqui, a Kelly Matos, né, na entrevista. Temos esse serviço. O radar ainda não chegou. Eu vi há uma semana e meia atrás. Meu Deus, cara. Eu não tinha reparado nesse negócio, claro, nem poderia, né? Porque eu tava só escutando em velocidade 2. Eu nem sei quem é essa Kelly Matos, pra mim parece mais uma patricinha, né? Aliás, essa entrevista toda, né, tem esse clima assim de Pates, encontro das Pates, amigas da Vera Magalhães. Se alguém faz isso, eu já recebi muito esse olhar de mulheres, assim, quando eu tava tentando dar aquela cantada e contava uma piada que não tinha graça nenhuma. O Meteoro Brasil também falou sobre essa entrevista. Vamos ver o que eles falaram? Pois é, olha aí o título do vídeo deles. Eduardo Leite passa vergonha no Roda Viva e jornalista viraliza. Como assim passa vergonha? Olha, eu acho que ele se saiu muito bem. A Vera Magalhães foi lá para salvá-lo dessa situação e cumpriu a missão, né? Por quê? Porque é uma questão ambiental. Aí fala o negócio da jornalista viraliza, né? Porque a jornalista, aquela patricinha virando o olho. Então comentou, enfatizou a mesma coisa que os galãs feios também fizeram, né? E
E novamente não deram a dimensão da questão ambiental. Aí aqui no Meteoro ele já entra na questão de política, de dívida. A questão central é a questão ambiental. Se ele conseguir lidar com isso aí, ele está alçado à situação de candidato da direita para as próximas eleições. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, disse acreditar que o ministro Paulo Pimenta, nomeado pelo presidente Lula para chefiar um ministério criado para lidar com a tragédia no estado, poderá ser um aliado do governo estadual para conseguir que a União considere quitada a dívida gaúcha pelos próximos 3 anos. Então você vê que eles já entram pelo lado da dívida e da política e o escândalo do desmonte ambiental também ficou em segundo lugar no Meteoro, apesar de que foi citado. Vamos ver lá na frente. Que inclusive a jornalista Kelly Matos, da Rádio Gaúcha da RBS, viralizou por não suportar as explicações vazias do governador do Rio Grande do Sul. E esse é um momento cômico, mas que virou meme, né? Governador, diante dessa crise toda que o Estado vive nesse momento, como é que o senhor avalia que nós ainda tenhamos deputados lá em Brasília que defendam projetos que vão contra toda a necessidade de cuidado e proteção ambiental que a gente precisa no país, inclusive legisladores que são do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, como eu já falei aqui, vai ser um case para... Esse corte foi recomendado pelo Medo e Delírio em Brasília no Twitter. Eles escreveram: a resposta desse Rolando Lero já degringola no comecinho. O Rio Grande do Sul vai virar um case. É desesperador. Realmente, e não é a primeira vez que eu ouço essa expressão, né? A menina do Foro de Teresina, a nova que entrou no lugar da Thais Bilenque, também já chamou o negócio de case. Eu não gosto. Eu acho que já começa errado. É desesperador, como diz o pessoal do Medo e Delírio. Mas tem mais coisa desesperadora aí pela frente. Tem que ser também essa reconstrução, uma reconstrução diferente, que olhe justamente para o futuro e para a necessidade de adaptação climática. Nossa senhora, essa eu só fui ver agora. Ontem eu não vi na velocidade 2, só com o fone de ouvido. Olha essa charge do Roda Viva. Que saudade daquele pessoal que fazia a charge de verdade. Quando esse programa prestava, né? Olha só. É o governador no meio e ele falando: não vão me puxar para lado nenhum, nem para direita, nem para esquerda. Ou seja, essa suposta charge, que isso não é uma charge, isso é uma propagandinha, uma propagandinha mequetrefe, né? Repete justamente aquela argumentação da Vera Magalhães no começo, de que ele está além da polarização. Isso é uma campanha fortíssima, não se engane. É um alerta para o Brasil também, né? O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul poderia e poderá acontecer em outros lugares e nós precisamos estar. Não, tá errado. Tá errado, é lá no Rio Grande do Sul mesmo. As previsões são bem específicas. Claro, pode ter problema em São Paulo, como sempre tem no Rio de Janeiro, tal, mas com aquela intensidade é no Rio Grande do Sul. E aqui na Amazônia, seca fortíssima na Amazônia. No momento a gente está tendo aí uma linda chuva, mas são as últimas chuvas desse ano. Tá? Eu estou me despedindo da chuva aqui, porque daqui para frente vai ser uma seca devastadora até o final do ano, né? Pensa a distância que a gente está do final do ano. Mas as previsões foram específicas para o Rio Grande do Sul. Ele fala que poderia ter sido em qualquer lugar para justificar o despreparo, mas o alerta é específico. Juntos, até porque as consequências do que for feito no restante do Brasil poderão ser sentidas em qualquer lugar, inclusive aqui. Mesmo que nós façamos tudo de certo que tenha que ser feito em termos de sustentabilidade, se o Brasil não se alertar para isso, e o mundo não se alertar, nós poderemos continuar. Então o senhor é contra esse pacote da destruição que está... Seguramente, eu quero que nós tenhamos avanços significativos em proteção. Essa parte é muito interessante. A Vera pergunta a ele sobre a posição dele em relação ao desmonte da proteção ambiental no nível federal.
insisto, não significa burocratizar, impedir simplesmente absolutamente tudo. Sustentabilidade não é deixar tudo absolutamente intocado, mas tem que haver uma convivência. Pois é. Então, ele fala, ele chama a proteção ambiental de burocracia. Então, ele quer desburocratizar, né? E desburocratizar é uma palavra com uma carga positiva muito grande. Então, o desmonte dele é chamado de desburocratização. E aí, um espantalho quando ele fala que sustentabilidade não é deixar tudo intocado. E ninguém diz que é, né? Então, ele fala uma obviedade, né? E uma falácia mais atrás da desburocratização, e se sai muito bem na resposta. Não ficou com saia justa, nem passou vergonha nenhuma. Ele saiu maior dessa entrevista do que entrou. Projeto que reduz de 80% para 50% a necessidade de preservação e de área verde. Cujo relator é Lucas Redecker, do PSDB. Eu acho que nós vamos ter que olhar para todos esses temas com muita atenção. Olha aí. Primeiro ele era contra o pacote, agora não. Agora ele tem que olhar para os temas com muita atenção. Quem vai dizer que está errado, né? Olhar para tema com atenção é sempre bom. Ele não tem opinião formada ainda. O Brasil tem que ser para o mundo. Não, o tema já está colocado, já está em votação. É contra ou a favor, governador? Eu não conheço os termos especificamente do projeto, mas eu posso assegurar aqui. Então, aí na hora que Vera Magalhães foi assertiva, o senhor é contra ou a favor, né? Aí ele fala, não conheço os termos, não estou por fora, não sei do que se trata. Eu estou cuidando dos temas locais aqui, do que o Rio Grande do Sul está vivenciando. Aqui, né? A Amazônia, deixando de chover na Amazônia. Eu estou cuidando aqui de reconstrução, de acolhimento das pessoas, né? Não tenho o domínio sobre todos os assuntos dos seus. Aí ele se sai com essa, né? Não, tem muita coisa acontecendo aqui no estado, não estou por dentro, não estou podendo ver, estou cuidando do Rio Grande do Sul para não criticar o projeto de desmonte da legislação ambiental no nível nacional. Né? E esse é o grande escândalo da entrevista, porque toda a questão, e o que aconteceu em Porto Alegre é o colapso climático é uma questão ambiental, então é evidente que a questão ambiental é central nessa discussão, mas aí o que acontece? As pessoas parecem que não ouviam o que o outro estava falando, que era muito chato de fato, e ficavam olhando para a cara dessa mocinha, olha para a cara dela ali, olha, tá com a cara de muito puta, né? Uma moça muito bonita, muito elegante, olhando para ele com a cara de muito puta o tempo todo. Sim, e daí? Ele conseguiu desviar das balas da questão ambiental, né? Com esse papo de desburocratização, de ajuste fiscal. Detalhes específicos, mas uma coisa eu asseguro, né? O que o Rio Grande do Sul defende, o que eu defenderei, será sempre o olhar técnico. Damares, técnico, Ernesto Araújo, técnico, Salles, técnico, Osmar Terra. Pois é, que ninguém se engane, o Eduardo Leite é dessa turma. Ó, esses nomes aí citados na música do Medo e Delírio, ele é Marcelo Álvaro Antônio, técnico, Milton Ribeiro, técnico, Eduardo Pazuello, técnico, Marcelo. Mais um desses. Não é nada mais do que isso, mas a gente vai precisar atacar esse cara. E é pela questão ambiental. Não é porque a Patricinha virou o olho pra ele que ele vai ficar com o filme queimado. É por causa da irresponsabilidade com a questão ambiental. E o negacionismo também, porque agora ele vem dizer que não é negacionista, mas é. É como a gente mostrou no começo do vídeo, né? Quando ele fala que se confirmadas as previsões, né? Ele ainda coloca a dúvida sobre o aquecimento global. Então é um negacionismo disfarçado de gente que sabe usar o garfo e faca e falar e construir frases corretamente. Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Para escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito. Eu não perco um episódio. Bora passar raiva? Bora! Cadê o episódio dessa semana? Tá atrasado. Mas tem muita coisa desse tema todo aí, Eduardo Leite no Roda Viva, falando sobre dívida, falando sobre o caso do Rio Grande do Sul, a tragédia. Pois é, uns falam de caso do Rio Grande do Sul, outros já chamam de case. Todo mundo chama de tragédia, mas deveríamos de verdade estar falando sobre colapso climático. Basicamente, assim, se falou muito sobre a dívida do Estado, se falou muito sobre dinheiro, né? E falou muito sobre o Paulo Pimenta, sobre o ministro Haddad, sobre o Lula.
O Eduardo Leite, ele usou o Roda Viva e eu me torturei mesmo, tá, Lúcio? Eu assisti a 1h44 daquela entrevista interminável, que é uma coisa que eu falo para os nossos amigos aqui progressistas, para os nossos amigos de esquerda. A audiência não é sinônimo de boa repercussão. Ele foi detonado e falou-se muito pouco sobre como solucionar o problema das cheias do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, eu achei que ele ia complementar, né? E falou-se muito pouco sobre a questão ambiental, mas não é. É sobre como solucionar o problema das cheias. A questão ambiental sempre em segundo lugar, ele não foi detonado. Eu acho que ele detonou, infelizmente. Quer Pimenta como aliado por perdão de dívida e diz que não tem pretensão de ser mito ou salvador da pátria. É isso, viu? Eu acho que ele não usou o Roda Viva, não. O Roda Viva foi oferecido a ele e ele se saiu muito bem. E se a gente ficar falando de negócio de pimenta pra cá, dívida pra lá, é tudo que ele quer, porque ele só sabe falar de ajuste fiscal. E se a gente quiser derrotar esse cara, a gente precisa falar seriamente da questão ambiental. E esse recado vale para todo mundo. A questão ambiental é o assunto central. Tá? Não é a virada de olho, não é a dívida, e é importante que os galãs feios, o Meteoro, e todo mundo aí, o Medo e Delírio é muito bom na questão ambiental, que todo mundo fique atento a essa questão, ou então a gente vai ter que aguentar esse cara aí, talvez até ocupando um cargo... Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.